Feliz sábado a todos os irmãos. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos dar início ao estudo do capítulo 9 do livro A Radiografia do Santuário. Nós vamos ver hoje, irmãos, que o tipo, ele é sempre menor que o antitipo, tá? Antes, irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos, tá? Aqueles que puderem se ajoelhar comigo, tá? Vamos fazê-lo junto. Aqueles que não puderem, aonde você estiver mesmo, pode elevar os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Vamos suplicar a presença de Deus em nosso meio através do seu Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido até este exato momento. Não foi por acaso que o Senhor nos reuniu nessa sala virtual, Senhor. O Senhor tem algo a nos esclarecer. O Senhor tem alguma palavra, meu Deus, para os nossos corações neste momento. Por isso nós te imploramos, meu Pai. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Ilumina as nossas mentes para que possamos entender a tua palavra, meu Deus, porque sem a iluminação da tua palavra, sem o teu Espírito Santo ardendo nas nossas vidas, é impossível, meu Deus, é impossível nós pregarmos este evangelho ao mundo. Por favor, meu Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nós te imploramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, o tipo ele é sempre menor do que o antitipo, né? O tipo é um artifício que Deus usa com coisas simples do cotidiano da nossa vida para nos ensinar verdades complexas, verdades espirituais, verdades que sem o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, sem a palavra de Deus atraindo as nossas mentes, a nossa atenção para este assunto, é impossível compreendermos, tá? É impossível. Nós vimos, irmãos, no estudo passado, que há uma conexão entre a mesa dos pães na tenda da congregação e o trono de Deus no monte da congregação, tá? O que Deus queria mostrar para o seu povo aqui na tenda da congregação, com aquela mesa e aqueles utensílios em cima da mesa, era que lá no céu, no monte da congregação, existe um trono, aonde está o Pai e o Filho assentado, tá? E o que eles estão fazendo lá? Só olhando para os seres humanos, né? Só olhando para aqueles que estão fazendo as coisas certas e castigando aqueles que estão fazendo as coisas erradas? Não. Nós vimos que, através do sonho de Jacó, né, nós compreendemos que existe uma escada que liga os céus e a terra, e Jesus disse que essa escada era ele, quando ele selasse o pacto, tá? Quando ele cumprisse a aliança que foi feita entre ele e o seu pai desde os dias da eternidade, quando ele ratificasse essa aliança na cruz. De aí em diante ele diz: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada, trazendo o que, irmãos? Os elementos que estavam sobre a mesa, aqueles elementos que nós já vimos, tá? Por isso agora, irmão, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos para outro móvel do santuário celestial, tá?
um móvel que nós conhecemos muito bem, porque esse móvel estava tipificado aqui na terra, tá? Com um símbolo, irmãos, que é bastante comum para nós, um símbolo que nós usamos, né? Até hoje nós usamos na nossa casa, não aquele símbolo, né? Não aquela lâmpada abastecida com azeite, né? Hoje é mais moderno, nós temos lâmpadas de LED, né? Nós temos vários tipos de iluminação, mas sempre ainda carecemos do quê? Da luz. E é nesse ponto que nós vamos nos deter hoje, irmãos. Vamos para a profecia de João, lá que está lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 5. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Preste atenção, irmãos. João, ele é arrebatado em espírito até os céus. Nós vemos uma porta aberta, não sei se vocês estão percebendo aqui na imagem, né? João, através desta porta aberta, ele está vendo o que, irmãos? Um trono. E ele está vendo um só assentado no trono, que é o Pai. Né? Ele está vendo o Pai assentado no trono. E do trono saíam relâmpagos, preste atenção o que sai do trono, irmão. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, palavras, né? Essas vozes aqui são palavras que saíam do trono. Preste atenção nesses símbolos, irmãos, tá? Tá? Nós vamos trocar o símbolo pelo literal, senão não adianta nada, irmãos. Senão nós vamos só apreciar essas imagens bonitas, né? Raios, trovões, né? Relâmpagos, vozes, e não vamos entender nada, tá? Deus, irmãos, ele traz coisas simples do nosso cotidiano para nos ensinar verdades complexas, tá? Verdades complexas. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Aí está, irmãos, tá? Diante daquele trono, João vê 7 lâmpadas de fogo, tá? As quais o anjo diz para ele que são os 7 Espíritos de Deus, tá bom? Irmãos, esta visão que João está tendo aí do capítulo 4 de Apocalipse, ela está ocorrendo imediatamente antes da ascensão de Jesus aos céus, tá? É nesse intervalo entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, tá? É neste momento que João está tendo essa visão. Por isso que ele vê só um assentado no trono, tá? Só um assentado no trono. Está chegando, irmãos, o segundo personagem que vai acompanhar o Pai no trono, tá? Ele está chegando o quê, irmãos? Nos céus, vitorioso, tá? Da sua empreitada que ele teve aqui na terra. Ele está subindo aos céus, irmãos, com os méritos da sua vitória que ele adquiriu aqui na terra. E olha só o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora sim, irmãos, nós vamos ver lá no capítulo 5 agora, que agora o Pai e o Filho estão assentados no trono. A mesa dos pães ali agora alcançou o antitipo. Tá? Jesus ele se assenta no trono. E mais, irmão, nós não vamos comentar no dia de hoje, tá? Sobre esse convite que Jesus faz, né? Para que nós possamos vencer assim como ele venceu. O que ele venceu aqui, irmãos? Tá? O que ele venceu? Satanás? Não, ele já tinha vencido Satanás no céu, já. Tá? Ele venceu o quê, irmãos? Ele venceu o pecado. Ele venceu as lutas, as dificuldades, com a mesma natureza que nós temos. Foi essa mesma natureza que ele assumiu quando veio aqui. Ele venceu, irmãos. Tá? Então, do mesmo jeito como ele venceu, ele promete, irmãos, que se nós nos apoderarmos
da sua força. Se nós comermos, irmãos, os ingredientes que estão nesta mesa, neste trono, nós também vamos assentar no trono juntamente com ele, irmãos. Que promessa maravilhosa, irmãos. O que são estes relâmpagos, irmãos, esses trovões, estas palavras que saem do trono de Deus? O livro de Jó vai responder, irmãos, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jó, capítulo 38, versículo 25. Jó, capítulo 38, versículo 25. É Deus perguntando a Jó, irmãos, quem abriu para inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Quem? Quem abriu este caminho? Salmos, capítulo 77, irmãos, versículo 18, diz, a voz do teu trovão estava nos céus, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Amados irmãos, olha só, a voz do teu trovão. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos? O que é o trovão? É a voz de Deus. Lembra o povo de Israel lá no Monte Sinai, irmãos, lá no deserto, diante do Monte Sinai. Quando Deus falava a Moisés e o povo escutava essa voz como se fosse o quê? Um trovão. O trovão, irmãos, é a voz de Deus, é Deus falando, né? É Deus falando lá dos altos céus. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Olha só, irmãos, preste atenção, irmãos, que nós vamos agora nos deter. Não mais nos elementos do trono, porque isso já vimos no capítulo passado. Se você não assistiu o capítulo passado, aqui vai um convite, tá? Para você procurar aí na nossa playlist o capítulo passado, tá? E aproveite para ler, para assistir todos os capítulos e ler também, né? Este livro que nós estamos presenteando para vocês aqui, irmãos, tá? Totalmente de graça, é justamente para vocês comerem esta palavra, para vocês entenderem de uma vez por toda, irmãos, o assunto do santuário, tá bom? Então, irmãos, olha só, nós vamos agora nos deter, irmãos, no segundo móvel, tá? Então ele está dizendo aqui, irmão, o salmista está dizendo que os relâmpagos iluminam o mundo. E nós vamos ver para que o mundo precisa ser iluminado, irmãos. A terra se abala e treme, irmãos, quando um povo iluminado pelo Espírito Santo começa a abrir a Bíblia diante do povo, irmãos. Ilumina a terra e faz com que a terra trema. Faz com que a terra trema. Nos últimos capítulos, do capítulo 11 de Daniel, irmão, diz que o rei do norte, ele se estremeceu quando ele viu o derramamento do Espírito Santo sobre os fiéis, irmãos, sobre um pequeno remanescente. Ele cercou todo o povo de Deus, cercou o mundo todo. Todos estão admirando a sua glória, todos estão maravilhados com os seus feitos. E um pequeno povo, um insignificante povo, um remanescente, agora está iluminando o mundo todo, agora está fazendo tremer e derrubar os alicerces desse sistema maligno e enganador. Ah, meus irmãos, esse não é o assunto agora, mas eu só quero. Eu me emocionei aqui e saí um pouquinho do tema, mas para que os irmãos, possam compreender o que está prometido para o povo de Deus, irmãos. Relâmpagos que iluminam o mundo, e nós vamos ver o que são esses relâmpagos, irmãos. Nós vamos ver o que são essas palavras que faz tremer o mundo. Zacarias, irmãos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz o quê?
relâmpagos. Olha só, irmãos, olha só as palavras do profeta Zacarias. Daqui a pouco nós vamos ver mais palavras deste profeta, tá? Pedi ao Senhor o que, irmãos? Chuva, no tempo da chuva serôdia, sim. Pedi ao Senhor que faz relâmpagos. Os relâmpagos, irmãos, eles anunciam que vem aí o quê? Uma grande tempestade, irmãos, uma grande tempestade. E lhes darei o quê? Chuva abundante, a cada um erva para o campo. A chuva, irmãos, a chuva é para que tenha alimento no campo. Para isto é a chuva, irmãos, tá? Para isso é a chuva. E nós vamos ver o que é essa chuva, irmãos, tá? Nós vamos ver o que é essa chuva. Tá? Se você quiser saber mais sobre essa chuva, eu não coloquei aqui nos slides, tá? Mas você pode abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, aonde Moisés vai dizer lá: goteje a tua chuva. Goteje a tua chuva como o quê? Como palavras. O profeta Moisés, irmãos, ele faz um trocadilho entre a chuva, a água que desce dos céus e a palavra de Deus. É a mesma coisa, irmãos, vocês vão ver aqui. Salmos, capítulo 135, versículo 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Nós vamos ver o que é esses ventos aqui, irmãos. Tira os ventos dos seus tesouros. O que são esses ventos que Deus tira dos seus tesouros, irmãos? Está tudo no plano do santuário, viu, irmãos? Por onde, irmãos, esses anjos descem, irmãos, com estes ventos, com estes trovões, com estes relâmpagos, irmãos. Não existe outro lugar para eles descerem, irmãos. Eles descem por esta escada, irmãos. Essa escada que o próprio Jesus disse: eu sou essa escada. Eu sou essa escada. Quando que ele passou a ser essa escada, irmãos? Quando ele estava lá no céu, antes dele fazer o pacto eterno com seu Pai? Não, irmãos, não. Essa escada, irmãos, essa escada é o resultado daquele acordo que houve entre o Pai e o Filho, lá nos dias da eternidade. E todos os patriarcas e profetas se beneficiaram pelo símbolo apenas. E nós, irmãos, nós estamos nós estamos devedores a estes patriarcas e profetas, irmãos, porque só pelo símbolo eles entenderam a grandiosidade desta obra que Deus tem preparado para os últimos dias, só pelos símbolos, tá? Só pelas promessas, irmãos. Tudo o que eles tiveram foi promessa. Esse sonho para Jacó era uma promessa e ele venceu por causa desta promessa. Mas para nós, irmãos, não é mais promessa. Para nós agora é notícia. Para nós agora é o evangelho eterno, irmãos. O evangelho eterno é isso daí, irmãos. É dos anjos subindo e descendo, não por esta escada simbólica, mas através dos méritos que Cristo conquistou aqui na terra, irmãos. Resumindo, irmãos, do trono de Deus sai relâmpagos, sai vozes, sai trovões, tá? Esses trovões, irmãos, iluminam, esses relâmpagos iluminam o mundo todo. Essa voz, como um trovão, abala os alicerces que foram construídos há muitos e muitos anos pelos inimigos do povo de Deus, e eles se confiam, irmãos, nessas estruturas que eles fizeram, nesses acordos mundiais que eles fizeram, eles estão confiantes nisso, mas quando eles veem, irmãos, os relâmpagos iluminando o mundo, quando eles veem os
trovões da palavra de Deus, irmãos, não vindo dos céus, irmãos, porque eles descem por essa escada, irmãos, e chega onde? E chega até nós, irmãos. Esses trovões, irmãos, esses relâmpagos vão ser emitidos pelo remanescente de Deus, irmãos. Oremos, irmãos, para que estejamos inclusos neste remanescente, para que nós possamos abalar as estruturas desse sistema diabólico, irmãos, que está enganando o mundo todo. Os anjos de Deus, irmãos, eles sobem e descem com estas mensagens, irmãos. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, Jesus disse, irmãos. E esses anjos, irmãos, eles descem com a palavra de Deus, não é com outra coisa, irmãos. Eu sinto vos dizer, irmãos, se vocês estão esperando o batismo do Espírito Santo como um poder extraordinário que vai fazer você vencer todo o seu pecado, que vai fazer você ser uma pessoa dinâmica, que vai te dar ânimo para você sair dando a mensagem. Eu sinto dizer a você, irmãos, pela palavra de Deus, que você está sendo enganado pelos enganos dos últimos dias. Você está esperando um poder, irmãos, que não está profetizado da maneira como você imagina. Você entendeu errado os mensageiros de Deus, irmãos, os mensageiros consagrados de Deus. Talvez você prestou atenção no mensageiro, irmãos, que foi enviado com a sua própria palavra, não com a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque em toda a Escritura, irmãos, a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, o refrigério que vem da parte de Deus, é ilustrado, é simbolizado, é tipificado através da chuva. E lá, irmãos, lá no Oriente Médio, lá onde habitava o povo de Israel, lá no Monte Sião, lá eles não tinham água para regar a sua plantação. O Monte Sião, irmãos, não é como a terra de Sinar, e também a terra do Egito, aonde tinham rios, e eles buscavam as águas desse rio, canalizavam até as suas plantações, e aí aguava. E eles tinham o quê, irmãos? Confiança própria, porque eles sabiam, irmão, que se eles se esforçassem, se eles fizessem canais bem feitos, se eles fizessem sistemas de irrigação bem elaborados, eles teriam uma boa colheita, e assim era. Eles conseguiam boas colheitas com quê? Com as suas próprias obras, com as suas próprias forças, com o seu próprio trabalho, eles faziam isso. Mas no Monte Sião não é assim, irmão. Se você quiser saber como é no Monte Sião, leia lá Deuteronômio, capítulo 11, tá? E você vai ver qual é a promessa de Deus, tá? No Monte Sião, irmãos, não é como na terra de Babilônia e na terra do Egito. No Monte Sião, a plantação dependia da chuva, irmãos. Não era por esforço deles, eles tinham que aguardar com fé a chuva que descia dos céus, e eram duas chuvas, irmãos. Era a chuva temporã, primeiro, para preparar o grão, para brotar, fazer o grão brotar ali debaixo da terra, ali no escondido, debaixo da terra, no esconderijo secreto, ali onde as pessoas não veem. A sementinha está brotando ali, irmãos, por quê? Porque a chuva temporã está caindo. Depois nasce aquela plantinha, irmãos. Aquela plantinha, já era um pé de manga velho. Tente quebrar um pé de manga, ver se você consegue com as suas mãos. Tá? Tente quebrar. Você não consegue. Mas um pé de manga, irmãos, quando ele está aí recebendo a chuva temporã, tá? Quando ela já está fazendo ali o trabalho, amolecendo dia a dia aquela terra, e ali fazendo brotar aquela semente, depois sai aquela plantinha, irmãos.
Até uma criancinha pode chegar lá e arrancar aquela plantinha. É bastante sensível, não chama muita atenção de ninguém. Os remanescentes, irmãos, eles não chamam a atenção. Não chamam a atenção, irmãos. E a árvore vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco ela começa a dar frutos. E depois, irmãos, quando os frutos já estão prontos, aí sim, irmãos, aí vem o derramamento da chuva serôdia. Isso que nós conhecemos, irmão, nós muitas das vezes, irmãos, estamos esperando somente a chuva serôdia, desprezamos a chuva temporã. Leia, irmãos, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, você vai ver o que é a chuva, irmãos. O que é a chuva? A chuva é a palavra de Deus. O próprio Jesus está dizendo aqui, irmãos, em João, capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos disse são Espírito, esse é o Espírito Santo entrando dentro de nós, não é outra coisa, irmãos. Se você está esperando outra coisa, outro poder, você está buscando na fonte errada, irmãos. De que adianta, irmão, chegar a chuva serôdia para amadurecer os frutos, se a chuva temporã, irmãos, se a chuva temporã não produziu os frutos em você, irmãos. A chuva serôdia não vai fazer nada na sua plantinha, irmãos, porque não tem fruto para amadurecer, irmãos. Não tem fruto para amadurecer. Medite nisso, viu, irmãos? Apocalipse, irmãos, capítulo 1, versículo 1, é o resumo de tudo que nós estamos falando aqui. Tá? Tudo que nós falamos aqui, irmãos, está resumindo no capítulo 1, versículo 1. Esse processo, irmãos, esse mecanismo desses trovões que saem diante do trono de Deus. Esses relâmpagos, tá? Os trovões, a palavra de Deus, os relâmpagos, nós vamos ver com mais detalhes aqui o que é este relâmpago. Tá? Tenha em mente, irmãos, que este relâmpago e esses trovões vão fazer a diferença no mundo, tá? Quando as trevas cobrirem a terra. Lá em Apocalipse, irmão, capítulo 1, tá? Você pode ler aí na sua Bíblia. O mecanismo é esse, irmão. Os modos operantes de Deus é esse, irmãos. Deus, ele fala, sua voz é como um trovão. Jesus, ele ouve essas palavras e ele entrega para os anjos. Os anjos, irmãos, descem por essa escada e traz estas palavras até nós, até os profetas. Tá? E os profetas transmitem a nós, tá? E os anjos depois voltam, irmãos, com as nossas orações. Pedindo o quê, irmãos? Mais palavras, irmãos. Porque se você recebe, irmãos, a chuva hoje, essa chuva não vai servir amanhã, quando o sol esquentar forte, irmãos. Não vai servir para amanhã. Por isso, irmãos, que os anjos sobem, olha, estão pedindo mais, eles querem mais da tua palavra, eles querem mais desta água, desta chuva. Este é os modos operandi de Deus, irmãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E diante do trono, o profeta diz, ardiam 7 lâmpadas de fogo. Tá? Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais o anjo diz para o profeta, esses são os 7 Espíritos de Deus. Não existe 7 Espíritos de Deus, mas existe um Espírito de Deus, o Espírito Santo. A palavra 7 Espíritos aqui, irmãos, é a totalidade da obra do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque são 7 lâmpadas. E o que são essas 7 lâmpadas aqui, irmãos? Essas 7 lâmpadas, irmãos, o próprio anjo vai dizer para João que são as 7 igrejas. Tá?
quando nós estudamos detalhadamente o quadro profético das 7 igrejas, que é o primeiro quadro profético do Apocalipse, nós vamos ver, irmãos, que as 7 lâmpadas, os 7 candelabros, são as 7 igrejas, não as 7 igrejas lá da Ásia, irmãos, tá? Não são essas 7 igrejas simbólicas, são as 7 igrejas literais, irmãos, tá? São as 7 igrejas literais. Igrejas, irmãos, a igreja do povo de Deus, desde os dias dos apóstolos, até a segunda vinda de Jesus, e nós estamos no período da 7ª igreja, irmãos, da 7ª igreja. É um desses candelabros aqui, é o último, irmãos, é o último. Tá? Então, irmãos, Deus mostra imagens para nós compreendermos, irmãos, verdades profundas, tá? Então, irmãos, João vê diante do trono isso daí, irmãos, 7 lâmpadas, e lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, nós já estudamos nos vídeos passados, irmãos, tá? E o João diz assim, virando-me vi 7 castiçais de ouro, tá? Foi isso que João viu, irmãos, quando ele se virou. Só que lá, irmãos, deixa eu só voltar aqui, ó. Lá, tá? Em Apocalipse, ele vê 7 castiçais, tá? E quando nós conectamos isto lá com Êxodo, tá? Lá com a função do sumo sacerdote, né? Que a função do sumo sacerdote, quando ele caminhava no meio dos candelabros, quando ele estava ali fazendo aquele trabalho com os candelabros, ele estava alimentando as lâmpadas com azeite. Então, quando é mostrado para João uma imagem, uma figura, um símbolo, tá? João vê Jesus caminhando no meio dos candelabros. E podemos, irmãos, se nós juntamos Apocalipse com Êxodo, nós podemos dizer com certeza que Jesus está fazendo o quê? Abastecendo as lâmpadas com azeite. Azeite, nós sabemos muito bem o que simboliza o azeite, irmãos, é o Espírito Santo. Nós estamos juntando as peças do quebra-cabeça, irmãos, olha só. Agora o profeta Zacarias, irmãos, ele tem outra visão e ele vai dizer para nós aqui, ó. Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 3, tá? A mesma visão, irmãos, que teve João, tá? É isso que vocês precisam entender, irmãos, tá? É a mesma visão que Moisés teve quando foi mostrado para ele, tá? Aquele modelo, e ele construiu, mandou que construísse este candelabro, tá? Foi a mesma visão que João teve lá quando ele foi arrebatado até o santuário celestial, e ele viu 7 candelabros, tá? E agora, Zacarias, irmãos, ele tem a mesma visão, tá? Mas um complementa o outro, irmãos. Quando nós juntamos os 3 profetas, nós vamos extrair aqui, irmãos, tá? Nós vamos extrair aqui algo maravilhoso, tá? Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 3. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. Perceba, irmãos, que é o anjo que fala com ele, tá? Você vai conectar isso lá com Apocalipse, que foi o anjo também que falou com João. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro. É o mesmo que nós estamos vendo aqui na imagem, tá? Foi mais ou menos esta a visão que o profeta Zacarias teve. Um pouquinho mais ampliada. Nós vamos ampliar daqui a pouco também, tá? E disse-me, o que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras. Nós vamos ver daqui a pouco essas 2 oliveiras, viu, irmãos? Está lá no pôster do nosso vídeo aí, a chamada para aqueles que querem se alimentar desse azeite, tá? E por cima dele, 2 oliveiras,
uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita e à sua esquerda. Repetiu aqui. É esse que eu queria. Quem está falando com o profeta, irmãos? O anjo. Tá? Então, nós vemos, irmãos, que é o mesmo anjo que falou com João, tá? Primeiro falou com Zacarias, depois falou com João. É o mesmo anjo, irmãos, tá? Que traz este mesmo quadro profético, tá? E segue, irmãos, aquela mesma ordem dos céus, aquele mesmo modo operante de Deus. Deus fala, Jesus toma essas palavras que são semelhantes a trovões, a relâmpagos, e ele entrega esta palavra para os anjos entregam esta palavra para os profetas, e os profetas transmitem a nós em forma oral ou escrita. No nosso caso aqui, nós estamos recebendo de forma escrita, né? Então, irmãos, vamos entender um pouco aqui este candelabro, né? Ele tinha um mastro principal aqui, né? Tinha um mastro principal. No meio deste mastro estava um vaso, tá? Este vaso, irmãos, estava abastecido com azeite, tá? E deste vaso, irmãos, sobem 7 canudos, tá? Sobem 7 canudos. Nós sabemos, irmãos, que pela lei da gravidade não pode acontecer isso, entendeu? O líquido, ele não sobe naturalmente para acender essas lâmpadas aqui. Então, provavelmente aqui dentro existia o quê? Um tipo de tecido feito de linho, alguma coisa que absorve o azeite e o azeite vai agora umedecendo este tecido e chega até as lâmpadas, né? Então, irmão, só para resumir, estas lâmpadas só brilhavam, por quê? Porque elas recebiam o azeite, tá bom? Elas recebiam o azeite. E de onde vem o azeite, irmãos, tá? De onde vem o azeite? Lá em Zacarias, não vamos ler para ganharmos tempo. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 12, vai dizer, irmãos, que este azeite ele vinha das duas oliveiras, por quê? Qual era o conduto que conduzia o azeite de oliva destas oliveiras para este tubo de azeite? Nos capítulos posteriores, irmãos, nós vamos ver com detalhes este símbolo. Esse tubo aqui, irmãos, é um símbolo, tá? É um símbolo. Nós vamos também trocar este símbolo pelo literal. Estas oliveiras aqui, irmãos, são também símbolos, tá? Nós vamos trocar estas oliveiras pelo literal, tá bom? Mas aqui, irmãos, na profecia de Zacarias, tá? O anjo mostrou para ele que o azeite ele descia destas oliveiras, tá? Passava por esses condutos aqui, tá? Como se fossem tubos de ouro, e aqui você vê que está pingando azeite aqui no vaso. Para quê, irmãos? Para que essas lâmpadas nunca se apaguem, tá bom? Essas lâmpadas, irmãos, não este símbolo aqui, viu, irmãos? Esqueça do símbolo. Nós precisamos trocar pelo literal, irmãos, tá? Esta luz que este candelabro está iluminando, irmãos, tá? O antitipo desse daí são relâmpagos, irmãos. Você pode ver que um relâmpago ilumina quilômetros e quilômetros de distância, tá? É uma luz muito maior, irmãos, tá? Uma luz muito maior. Esse candelabro aqui, irmãos, é uma coisa, é um símbolo para nós compreendermos o que é a luz, tá? Para nós compreendermos o mecanismo que a luz precisa passar, irmãos, para que ela possa brilhar. É só para isso, tá? Mas o resultado, irmãos, deste candelabro são os relâmpagos, tá? São os trovões. Por quê? Porque o azeite, vocês vão ver, irmãos, que o azeite também é a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus, é o trovão da palavra de Deus. Tá bom? Nós vamos ver isso com bastante detalhes, irmãos, tá?
todo fundamentado nas Escrituras, viu, irmãos? Assim é a radiografia do santuário, tá? É fazendo um exame profundo do assunto do santuário, buscando todos os textos inspirados sobre o assunto, tá bom, irmãos? Apocalipse, irmãos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Bom, irmãos, simboliza as 7 igrejas. Isso todo estudante de profecia, irmãos, sabe? Ninguém discute sobre isso, tá? Não são aquelas 7 igrejas, a Ásia Menor, tá? São igrejas, irmãos, igrejas espalhadas no mundo todo, em todos os períodos da cristandade. Tá? E para você ter uma ideia, para você compreender melhor o que são essas 7 igrejas, olhe para a 7ª igreja que nós estamos vivendo. É muito fácil, irmãos. Tá? É muito fácil, é só você descansar, como diz lá o profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, é só você descansar, repousar, sossegar, e você vai compreender, irmãos, tá? Aí você vai compreender, porque é muito simples. É difícil nós sabermos as outras 6 lâmpadas, mas a 7ª lâmpada nós estamos vivendo, irmãos. Tá? Nós estamos vivendo no período da 7ª lâmpada. Então é muito fácil de entender. Tá bom, irmãos? Até uma criança. Por isso que essa radiografia do santuário, irmãos, é feito para as crianças. As crianças entendem primeiro do que vocês, irmão, porque as crianças olham para essas figurinhas aqui, ó. Tá? E elas não têm ideias pré-concebidas, irmãos, tá? Vamos ver, então, irmãos, o objetivo do candelabro, tá bom? Porque se nós ficarmos, irmãos, só olhando para o símbolo, tá? Só olhando lá para a tenda da congregação, aquele candelabro lá na tenda da congregação, como que era a tenda da congregação, irmãos? Nós precisamos saber como que era a tenda da congregação para nós entendermos, irmãos, como este símbolo agora, entendeu, vai ser aplicado de forma universal. Tá? A tenda da congregação, irmãos, era um lugar fechado. Tá? E um lugar fechado, e bem fechado, porque aquelas cortinas não eram cortinas finas, como nós temos hoje, nas nossas casas eram cortinas grossas, da espessura quase de um palmo, irmãos, porque era camada sobre camada, tá? E ali era bem escuro, bem escuro. Então o que, irmãos? Precisava de luz para que os sacerdotes pudessem ministrar. Tá? Precisava da luz do candelabro, tá? Os sacerdotes. No tipo, irmãos, que nós sabemos, o título do nosso livro é que o tipo é sempre menor do que o antitipo, o antitipo é muito maior. Né? No tipo, os sacerdotes precisavam da luz do candelabro para oficiar. E no antitipo, irmãos, quem são os sacerdotes no antitipo? Ah, quem são os sacerdotes? Na nova aliança, né? Quem são esses sacerdotes? Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Quem são os sacerdotes, não segundo a palavra de Deus? Nós somos os sacerdotes. Se nós somos os sacerdotes, irmãos, nós precisamos deste instrumento aqui, não do símbolo. Nós precisamos do literal. Não vá mandar confeccionar, irmãos, uma peça como essa para você colocar na sua casa, achando que você vai proporcionar luz. Não, você vai ter uma luz muito mais eficiente com a luz que você tem aí, a sua luz artificial, tá? Não é esse o objetivo. O símbolo, irmãos, é só para nos ensinar verdades complexas, difícil para a mente humana compreender, irmãos. Tá? O que nós precisamos, irmãos, do literal, tá? É da aplicação do símbolo, tá? Os sacerdotes da nova aliança, irmãos, eles também estão oficiando em um ambiente escuro? Será, irmãos, que os sacerdotes da nova aliança, irmãos, eles também estão oficiando em um ambiente escuro? Já vimos, irmãos, lá no tipo, lá na tenda da congregação, que os sacerdotes oficiavam em um ambiente escuro. Era impossível, irmão, se faltasse azeite ali,
Se faltasse o Espírito Santo, eles não podiam ministrar. Por isso que era, irmãos, uma ordem de Deus, que Deus deu a Arão e seus filhos, para quê? Para que eles providenciassem azeite, para que Arão abastecesse diariamente, irmãos, aquelas lâmpadas. Ele fazia isso de manhã bem cedinho, irmãos. De manhã bem cedinho. Tá? Abastecia aquelas lâmpadas, irmãos. Por quê? Porque os sacerdotes precisavam de luz para trabalhar. Tá? Já vimos, irmãos, que na nova aliança, todos nós somos sacerdotes e todos nós saímos para ministrar, irmãos, não mais num ambiente fechado, num ambiente aberto, mas um ambiente o quê, irmãos? Escurecido pelo pecado. E nós precisamos, irmãos, ainda nós precisamos de luz. E a luz, irmãos, é aquela luz que Jesus estava abastecendo com o Espírito Santo, irmãos. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, irmãos, que este óleo que ele está abastecendo ali as lâmpadas foi o óleo, irmãos, que ele mesmo produziu aqui na terra. Não existia esse óleo nos céus, irmãos. Não existia, irmãos, este óleo no céu. Irmão, e vocês podem até me questionar, irmãos, não existia. Olha, fique. Me dê um tempinho, irmãos. Me dê um tempinho, tá? Não se irrite comigo, não blasfeme, tá? Não me xingue, tá? Não desista de ver os vídeos. Por quê? Porque lá na frente, irmãos, lá na frente vocês vão entender que este óleo que Jesus está abastecendo as lâmpadas nunca existiu nos céus. Esse óleo precisou ser produzido aqui na terra. Este pão, irmãos, que está na mesa dos pães lá no céu, nunca existiu da forma como nós precisamos para nos alimentar. Este pão teve que ser produzido aqui na terra. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, tá bom? Por isso, não tome pesado esta palavra se está parecendo estranha para você, viu, irmãos? Porque nós vamos mostrar na Bíblia, tá bom? Com certeza, irmãos, Jó confirma que o ambiente que nós, os sacerdotes da nova aliança, estamos ministrando, irmãos, também é um ambiente escuro. Está lá em Jó, depois você lê. Jó, capítulo 10, versículo 21 e 22. Tá? Nós estamos oficiando em um ambiente escuro e nós precisamos, irmãos, não olhe aqui para o símbolo, irmãos, tá? Não é essa lanterninha. Tá? Não é essa lanterninha. A luz, irmãos, ela está dentro de nós. A luz, irmãos, ela é composta pela palavra de Deus abastecida com azeite, irmãos. Tá? Esta é a luz que vem de Deus, irmãos. Tá? Esta é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Que ilumina a nossa vida para quê, irmãos? Só para nós ficarmos iluminados e que todos comecem a olhar para nós e digam: que irmão iluminado, que irmão resplandecente, que irmão conhecedor da palavra. Não, irmãos, não. Esta luz, ela precisa surtir em nós o efeito, irmãos, para que este efeito, para que estas obras apareçam em nós. Né? Lá em Mateus, capítulo 5, né? Jesus mesmo vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que, irmãos? A sua luz, você segurando? Não, para que vejam as vossas boas obras. E o quê? Para que eles precisam ver as nossas boas obras? Para nos glorificarem, para nos admirarem? Não. Para glorificarem a quem? Aquele que produziu em nós essas boas obras, porque não tínhamos condições. Não tínhamos condições. Ah, antes de gravar aqui, irmãos, este material, eu não tinha condições. Apesar de escrever isso daqui, apesar de estudar, levantei de madrugada para estudar isso daqui,
Mas sempre vem, irmãos, aquela incapacidade. E eu chorei aos pés de Deus para quê? Para que Ele me desse a luz dos altos céus, para que Ele me alimentasse com esta palavra. Primeiro, irmãos, eu comi esta palavra. Primeiro eu senti, irmãos, este refrigério do Espírito Santo para transmitir esta palavra. Ah, a luz é pequena agora, irmãos. A luz é pequena. Tá? O aguaceiro agora é pequeno, é uma chuva temporã, irmãos, que está caindo. Nós estamos levando, irmãos, esta palavra que nós estamos levando é a palavra que está escrita em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. É só um orvalho que nós estamos levando, mas precisa este orvalho, irmão. Se faltar este orvalho, a terra fica seca como um torrão e a semente, irmãos, a semente ela não germina. Nós precisamos dessa chuva temporânea, tanto nós, para fazer germinar a nossa palavra, a palavra em nós, né, para que depois comece a dar os frutos, tanto as pessoas que nos rodeiam, irmãos. Nossos parentes que ainda não conhecem essa verdade, nossos irmãos na igreja que ainda não conhecem essa verdade, nossos vizinhos que ainda não conhecem essa verdade, eles não querem ver palavras, irmãos, eles querem ver a palavra digerida dentro de nós, irmãos. Vou terminar esse vídeo porque já está ficando muito longo. E eu quero orar com todos vocês, irmãos, tá? Aqueles que puderem se colocar de joelhos comigo, vamos fazer essa oração. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essas bênçãos de hoje. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo derramar do óleo nas nossas lâmpadas, Senhor. Para iluminar primeiramente a nossa vida, para iluminar primeiramente os nossos caminhos, para nós sabermos direitinho o caminho que temos que andar, a direção que temos que tomar e o nosso proceder. Por favor, meu Deus, derrama a tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor, meu Deus. Sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que possamos, meu Deus, repartir com os outros, meu Pai. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos tudo em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, desejo a todos uma boa noite e o que o Senhor nos dê a tão esperada bênção que nós precisamos.